vamos falar um pouco de terminalidade. Qual é o significado da medicina paliativa nos pacientes terminais, ou seja, nos pacientes esperando a morte? Eu acho que talvez ainda seja o campo de atuação maior que a gente tem, embora nós possamos fazer muito mais do que isso, como eu falei até aqui, mas é porque é onde se encontra o maior quantum de sofrimento. Então, primeiro, o cuidado paliativo na terminalidade, precisa ser muito interdisciplinar, mantém esse foco cada vez mais no que é importante para a pessoa, mas sem abrir mão da excelência técnica. A gente estuda muita medicina, muito sobre controle de sintomas. Você precisa ser um bom médico para ser um bom paliativista e o equivalente das outras profissões. E eu acho que é um olhar que a gente vai trazer no sentido de assegurar não abandono, né, de, como eu já falei, permitir que o paciente viva tão ativamente quanto possível e de contemplar algumas questões que se tornam muito mais proeminentes, muito mais intensas nesse momento. Por exemplo, a proximidade da morte, ela galvaniza as questões espirituais, né, o sofrimento espiritual e as necessidades espirituais das pessoas. Então, tem que ter um olhar muito diferenciado para isso, respeitando o paciente, por exemplo, que não quer compartilhar isso com a equipe médica, mas para aquele que deseja um suporte, a gente tem que ter uma postura de facilitar, apoiar, ouvir, mas nunca de querer buscar protagonismo nos desejos do paciente. Buscar protagonismo, proselitismo, são infrações éticas muito graves. Proselitismo como assim? Proselitismo, por exemplo, eu tenho a religião X, e para mim isso é a melhor coisa do mundo, isso me conforta. E o paciente, seu fulano X, está falecendo, e aí eu vou querer levar o conforto da minha oração, orientação religiosa, da minha religião. Falar, olha, o senhor tem que rezar, eu trouxe aqui uma oração que na minha religião a gente faz para quem está falecendo. Se o senhor X for ateu, isso vai cair péssimo, isso é muito, muito grave, né? É claro que as pessoas que fazem isso com uma boa intenção, mas não se trata aqui da intenção. Cai bem para quem está recebendo. É o impacto. Então, e proselitismo seria isso, né? Você querer se prevalecer dessa relação que é totalmente assimétrica, ainda mais nessa circunstância da terminalidade, para impor crenças e valores seus, né? Então, acho que isso é muito grave. É um cuidado que vai ficando cada vez mais personalizado. A gente não tem protocolo de rotinas para os pacientes. É absolutamente individualizado. O que eu vou fazer aqui pode ser exclusivamente controle de sintoma, ligar uma bomba de morfina para o paciente não ter falta de ar e apoiar a família nas dúvidas que eles trouxerem. O que a gente pode fazer aqui pode ser que eu tenha um paciente que prefere tolerar algum nível de sofrimento físico, por exemplo, de falta de ar ou desconforto, em nome de ficar um pouco mais acordado e receber visitas de filhos pequenos. E a grande preocupação desse paciente pode ser como vai ser o cuidado dos filhos depois que ele ou ela falecer. Eu vou entrar com uma intervenção aqui totalmente diferente, multidisciplinar, preciso de apoio da psicologia, do serviço social, da enfermagem aqui. Então, em cada quarto, a grande pergunta é o que é importante para a pessoa que eu estou cuidando, o que é importante para essa família, né? E a gente deve ter um olhar para priorizar muito esse cuidado. É comum, às vezes, o paciente na terminalidade de doença chega no pronto-socorro e já ganha aquele carimbo. Esse é paliativo e vai ser o último a ser visto, o último a ser examinado. Está errado, está completamente errado. Eu entendo que no pronto-socorro você tem urgências de risco, né, de vida, mas às vezes é para esse paciente que eu tenho um tempo muito curto para prover algum alívio, algum cuidado. Então, ele também tem que estar no topo da minha lista de prioridades. Bom,